o chefe Said também já reclamou para mim várias vezes e quero aproveitar aqui. A gente conhecer o nome correto dele. É Said ou é Said? Ele, em algum momento, ele disse: todos os panfletos que são feitos, toda parte em Moçambique, ninguém conseguiu acertar o nome dele. Senão, o único panfleto que foi feito agora recentemente. Então, é Said Habib, alguns escrevem Said Habib, alguns Said Habib. E nós outros, quando comunicamos em árabe, chamamos Said por vezes Said. Então, qual é o nome correto? Depois vamos ensinar. Essa é uma hora que você vai ajudar. O meu painel, composto por Sheikh Khalid e Sheikh Said Habib, é um dos painéis mais ricos que nós já temos aqui neste nosso seminário, por razões que todos nós conhecemos. Então, eu vou pedir a vossa maior atenção para podermos ouvir aquilo que é Al-Wala wal-Bara. É um tema que, mesmo nas universidades, é tão difícil de compreender. E é muito, mas muito importante também a sua compreensão. Então, está de parabéns o chefe Jamal, que insistiu para que nós viéssemos aqui para falar deste importante tema e ainda por ter escolhido uma pessoa apropriada que domina esta matéria, que é na qualidade do chefe Khalid. Eu não vou alugar, se não convidar o chefe Khalid para proferir esta sua apresentação e pedir também a vossa maior atenção para podermos juntos escolher os frutos e aprendizados desta matéria. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado esta oportunidade para mais uma vez estarmos aqui no dia de hoje, depois de um longo trabalho realizado no dia de ontem, e ao mesmo tempo pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que coloque tudo aquilo que foi feito ontem, que seja bom, no prato da balança de cada um de nós que estamos aqui presentes no dia de Qiyamah. E que Allah subhanahu wa ta'ala mencione o nome de cada um de nós que está aqui com aqueles que juntos estão com Ele. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz num hadith autêntico: Majtama qawmun fi bayti min buyutillah yatluna kitab Allah ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Indo para aquilo que é o nosso tema de conversa de hoje, que partiu da conversa que tivemos ontem, uma dúvida, que é dúvida para todos nós, mesmo para mim que estou a falar, em algum momento constitui dúvida, a problemática de Al-Bara wal-Wala. Dizia o irmão ontem que numa discussão que ele teve com alguns dos nossos irmãos salafis, discordava ele que a discrepância e a divergência que eles têm com Ahl Sunnah wal Jama'ah não é apenas no furor, mas também no próprio aqida
Rasulullah. E al-Bara é um dos sharts, é uma das condições, é um dos requisitos do La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Como dizia o Sheikh Ibrahim Jamal, de que estamos neste momento para tentar descodificar aquilo que são os conceitos. Vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar o conhecimento suficiente para juntos descodificarmos este conceito. Al-Wala, nós temos traduzido como sendo lealdade. Temos traduzido como sendo devoção. Temos traduzido como sendo fidelidade. Lealdade, devoção, fidelidade. Mas antes de avançarmos, eu queria, junto dos colegas, percebermos este termo, devoção. O que significa devoção? Alguém pode nos dizer, pode nos acariciar com algum subsídio em relação ao significado de devoção? Não vou dizer lealidade, quero apenas devoção. Devoção. Estou à espera de vossas respostas, caros irmãos. Sim. Sim. Chamo-me Anif Mário José. Devoção para os esportinguistas, como uma das condições de ser esportinguistas, chama-se dedicação, devoção e glória. Devoção para os esportinguistas é, independentemente de qualquer circunstância que o clube estiver a atravessar, seja na felicidade, em tempos de derrota, o sportinguista deve se manter firme e amar o seu clube, apoiar o seu clube em todas as circunstâncias. Então, não sei, numa linguagem religiosa, se seria isso. Mas para os esportinguistas é isso. Mais alguém? Sim? Sim. Só ganho paragem. Devoção é sinceridade. Eu ser devoto em algo significa que eu sou sincero. Sim? Significa que eu sou sincero. A espiritualidade de me entregar totalmente naquilo que eu amo, naquilo que eu gosto. Entrega total. Entrega total, amor total, submissão total. Sim, mas Assalamu alaikum. Chamo-me Moussachi também. Para mim, não foge muito com o colega acabou de referir, mas para mim, devoção seria afeto a uma divindade ou afeto a uma certa prática ou a uma certa pessoa. Então, você ficar afeto nessa lealidade, nessa divindade ou nessa atividade. Para mim, entendo a devoção desta forma. Ok, Jazakallah khair. Eu acho que as respostas que os colegas deram agora são suficientes. Ou queremos ouvir mais? Queremos ouvir mais? Então, partindo do princípio de que... Alguém queria falar?
Sim. Assalamu alaikum. Por mim, acho ser mais prático dizer que devoção é me mostrar tão transparente para com o meu Criador, onde a pessoa, quem esteja ao meu lado, perceber e entender que este, o seu posicionamento em termos de religião, é este. Certo. Tinha mais alguém deste lado? Alguém deste lado? Ok. Há uma senhora que levantou. Eu, como tirei os óculos, não consigo ver aí. E se eu usar os óculos, não vou conseguir ver as minhas cábulas aqui. Então, por isso prefiro não vos ver, mas ver as minhas cábulas. Assalamu alaikum. Para mim, devoção é dedicar-se a algo, muitas das vezes, na esfera religiosa. Nesse último sentido, que é na esfera religiosa, podemos dizer um termo comumente refere-se às práticas religiosas, onde há encontro com divindade, privilegiadamente através da fé. Jazakallah khair, jazakallah. Então, partindo daquilo que aqui foi dito em relação ao conceito de devoção ou interpretação da devoção, que é Al-Bara, eu gostaria que vocês reter aquilo que aqui foi dito, não é? Entrega total, afeto total, amor total e completo. Reter esse conceito. Podemos combinar assim? Show. Vamos buscar também Al-Bara, que é renunciar ou isentar-se ou mostrar-se inocente em relação a algo. Mostrar-se inocente em relação a algo, renunciar a algo, isentar-se de alguma coisa. Esse é o Bara, quer dizer, é o contrário de Wala. É o contrário, o antônimo do Wala. Antônimo, mas em 100%, ou 360 graus. Percebemos? Percebemos? Ok. Al-Wala o Al-Bara. Vou buscar um outro conceito antes de eu começar a falar de Al-Bara ou Al-Wala, que é Al-Ihsan. Al-Ihsan. Alguém pode traduzir para nós o que é Ihsan? Qual é a sua tradução em português? É bondade? É bondade? Alô? É bondade. É bondade. É apenas bondade? Ihsan é apenas bondade, sim? Não percebi? Perfeição. Perfeição. Mas وإذا ذبحتم فأحسنوا. Qual é o significado aí de Ihsan? Aperfeiçoamento, perfeição, benevolência. Benevolência, sim. Bondade, perfeição. Então já temos o significado de Wala, já temos o significado de Bara e já temos o significado de Al-Ihsan. Eu vou buscar um versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله
ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم, até onde o versículo termina. É isso, Ciane? O versículo está bem lido? E às vezes quando você se mete nessas coisas, enquanto tem aqui os... tem que ter muito cuidado. Ok. Allah diz: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. يوادون é aquele mahabba, aquela lealdade que estava aqui a se falar, aquela devoção que estava aqui a se falar. Outra palavra era o quê? Aquele amor que estava aqui a se falar. Tem outro significado de yuaduna aí? Fora desse? Irmãos, estamos a interagir. Então, yuaduna man hada Allah, não encontrarás, não terás pessoas que acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala e no dia do julgamento final, amando pessoas que fazem muhadda, são inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala. São inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem são os inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala? Kufares. São apenas os kufares? Mushrikinas. São apenas os mushrikinas? Mubtadi'inas também, não é? Não são? São. E depois, num outro versículo, Allah diz: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. E aqui, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Allah subhanahu wa ta'ala não proíbe a vocês daqueles que não vos combateram e não tiraram a vocês das vossas casas. Fazer o que deles? Tabarru. Tabarru, o que significa? Não. Minal bir. Aquele Ihsan, recordam de Ihsan? Aquele Ihsan que vocês falaram, recordam-se dele? Concretiza-se aqui no bir. Concretiza-se ou não? Concretiza-se. Antabarruhum wa tuqsitu, e serem justos com eles. Então, temos um grupo de pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala diz que são inimigos dele, e ele diz que aquele que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala e no dia do julgamento final não pode amar, não pode ter afeto, não pode ser devoto a essas pessoas. Até aí estamos juntos, não é? Em contrapartida, temos um outro versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que não proíbe a nós, não há nenhuma proibição em você fazer o bem para aquele que não te guerreou e não te tirou não te fez a ti de um deslocado ou um imigrante. Podemos traduzir assim? Irmãos, podemos traduzir assim? Talvez o Matabicho não era bom. Adriano. Matabicho não era bom? Não foi bom? As pessoas estão... Também fazer assim. Se calhar era tão bom demais que eles não podem falar. Tenho uma sugestão. Sim. Eu sugeria, calhar, como as pessoas não estão contextualizar. O chefe explica, depois dá um tempo para as pessoas entrarem no contexto. Concordam com vocês assim? Só que se eu explicar, eles já não vão interagir. Vão interagir.
Talvez dá depois uns 15 minutos. Ok, inshallah, vamos seguir o conselho do Sheikh Abdulaziz. Então, Al-Bara, Al-Wala, Al-Bara, é você ser devoto apenas para aqueles que são muçulmanos, acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, acreditam em Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, acreditam em La ilaha illallah. E Al-Bara é você se isentar, distanciar-se de todo aquele que não acredita no La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Estamos a perceber? E este Al-Wala tem aqsams, tem divisões. Tem Mu'alat Mutlaqa, ele é Mu'alat Amma e tem Mu'alat Khassa. Mu'alat Mutlaqa ou Amma é aquele que quando você praticar esse tipo de Mu'alat, você amar um não muçulmano, amar. Não estou a dizer fazer ihsan, amar. Um não muçulmano, aí você sai ou é considerado que já não é muçulmano. Estamos a perceber? E tem Mu'alat Khassa, como aquele que aconteceu com Hatib ibn Abi Balta. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava a se preparar para a conquista de Makkah, e como Ibn Balta tinha algumas relações e tinha alguma afeição, alguma afinidade mundana, tem que sublinhar isso, mundana, com algumas pessoas de Makkah, ele quis chamar a atenção e informar as pessoas que Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a se preparar para conquistar Makkah. E aí, Jibril alaihi salatu wassalam deu essa informação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta mandou alguns sahabas para ir atrás de uma senhora que levava a carta e trazer a carta para ele. Não é isso? É ou não é? É. Aqui, se nós formos a ver, já que Al-Wala é Mahabba, Al-Nusra, Wal-Ittiba, Al-Nusra, que é apoiar ou dar assistência, ou Al-Ittiba, você seguir, estamos a ver que Hatib ibn Balta traiu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por algum amor que ele tinha com os Quraishitas. Mas este amor que ele tinha não é amor no din. Significa, não é o amor que fazia, ele não estava a renunciar ao Islã. Não é porque ele estava a gostar dos kufares. Estamos a perceber? Mas porque como eles já haviam ajudado a ele em algum momento, em alguma época em Makkah, ele queria retribuir este favor que ele tinha recebido de Ahlu Makkah. Está para perceber? Então, com este Mu'alat Khassa, será que Hatib ibn Balta tornou-se kafir? Saiu do Islã? Estamos a responder muito fraco. Saiu do Islã? Não saiu do Islã. Não saiu do Islã. Mas ele teve algum afeto dunyawi, mundano, com Ahlu Makkah. Estamos a perceber? Então, para dizer que nós temos que saber dividir o afeto, temos que saber dividir o amor, temos que saber separar a afeição que nós temos para com alguém. Você pode ter na família, pode ter um pai, pode ter uma mãe que não seja muçulmano. Mas você amar esta mãe, amar este pai, não é verdade? É ou não é? É. Então, se você amar esta mãe, significa que você renunciou ao Islã? Não renunciou ao Islã porque
você ainda continua muçulmano, quer dizer, você não renunciou ao Islã, você não está satisfeito com a descrença da sua mãe, você não está a apoiar que a sua mãe seja descrente, não é verdade? E dentro de ti, alguma coisa, apesar de você ser filho, dentro de ti, alguma coisa te rói por sua mãe ou seu pai não ser muçulmano. Mas ao mesmo tempo você ama ela como aquele amor natural. Que um filho pode amar a sua mãe, uma mãe pode amar o seu filho. Está a perceber? Percebemos? Então precisamos saber diferenciar. Diferenciar quando se diz amar um kafir. Você está fazendo um alato a esse kafir. Qual é o tipo do amor que se refere, que Allah está a referir quando diz lá dentro do Qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah? Qual é o tipo de amor? E ao mesmo tempo, Allah subhanahu wa ta'ala, esta mãe, este pai, que não são muçulmanos, que são mushriquinas ou são mubtadi'inas, orienta você que tem que fazer ihsan a eles. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Aqui Allah não está a se referir se esse walidain é kafir ou se é muçulmano. Apenas está a orientar que você tem que fazer ihsan a esse walidain. Tem que fazer ihsan a esse walidain. Depois Allah deixa mais claro, dizendo: وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن تشرك به ما ليس فلا وصاحبهما معروفا. É outro indicador. وصاحبهما في الدنيا معروفا. O que significa isso? Significa que você tem que deixar de falar com eles. Significa que você não pode, se ele adoecer, ele ou ela adoecer, levar ao hospital. Significa que você não pode comprar 10 quilos de farinha de celeste e dar a ele. Não pode comprar açúcar. Significa isso? Porque não são muçulmanos. Não é isso. Não é isso. Mas mualat significa também al-nusra. Você apoiar. Você dar assistência. Não é? Significa apoiar, significa dar assistência. Então, você quando está a dar 1 quilo de açúcar, está a fazer o quê? Está a dar assistência, está a assistir. Mas até o tal nusra referido no bará, ou proibido no bará, é esse? Não é esse. Não é esse. O nusra referido é você dar assistência para o kafir ou o descrente matar ou estar a guerrear um muçulmano ou os muçulmanos. Esse é o tal nusra. É o tal apoio, é a tal assistência. Você está ao lado do descrente para fazer com que o Islã não avance. Fazer com que o Islã, os muçulmanos sejam mortos. É esse nusra proibido. Está a perceber? Está a perceber, irmãos? Ok. Falando dos tipos de mualat proibido é, por exemplo, você, como eu dizia a priori, você estar satisfeito com o kufr daquele que é descrente, você duvidar da descrença dele, ou você achar que ele está certo, naquela descrença dele ele está certo. É isso que se refere quando fala de al-bara. E eu acredito que não há nenhum muçulmano que acredita no Kitab de Allah subhanahu wa ta'ala e Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que fica satisfeito com o kufr do kafir, que duvida que o kafir é kafir, não é verdade? Ou que apoia o kafir para fazer mal aos muçulmanos. A segunda forma de al-bara
é al-mahabba wal-mawadda al-khassa. O amor específico. Não é o amor natural. Amor específico, aquele amor que você está a amar a ele porque ele é descrente. Significa que se colocarmos um muçulmano e um kafir, você vai amar mais o kafir que o muçulmano por causa da crença que o kafir tem, achando, por exemplo, que o kafir é mais, entre aspas, é mais civilizado, é mais, está acima tem mais conhecimento. Aí sim, aí entra no halal proibido. Ou a outra forma é você depender desse kafir, depender desse descrente em 100% e buscar ajuda desse kafir em 100%, buscar apoio desse kafir em 100%, em detrimento de você buscar ajuda de um muçulmano, em detrimento de você buscar apoio de outros irmãos muçulmanos. Portanto, são várias as formas de al-wala que é proibido no Islã, mas como aqui tenho minutos contados, eu vou, neste momento, se existe alguém que queira dar algum subsídio, que queira contribuir mais em relação a estes conceitos, poderá ter essa oportunidade, mas dizer de que o problema que nós temos é de não sabermos diferenciar entre al-wala, o al-bara e ihsan. O problema está no ihsan. O problema é de não sabermos diferenciar. Quando é que se chama de que você está fazendo um alado, está a ser devoto, está a ser fidedigno a um não muçulmano, e quando é que se diz que você está a fazer ihsan? Quando é que se diz que você está a fazer ihsan? O ihsan, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sua biografia, na sua maneira de viver, ele ensinou-nos que ihsan tem que ser feito em tudo. Sejam seres humanos muçulmanos ou não muçulmanos, até em animais. Orientou que temos que fazer ihsan, até em plantas. Orientou que temos que fazer ihsan. Não é verdade? Hã? É ou não é? Até em animais não, que são haram comer. Até a um porco. Você tem que fazer ihsan. Acreditam nisso que estou a dizer? Hã? Hã? O profeta diz que kulli kabidin ratbin sadaqa. Ou como fala alayhi salatu wassalam, fi kulli kabidin ratbin sadaqa. Qualquer animal, qualquer ser vivo que tenha vida, que está viva, se você dar a ele de comer, está a fazer sadaqa. Está a fazer sadaqa. Se está a fazer sadaqa, está a fazer ihsan. Então, estou pronto para qualquer questão que queiram fazer a mim. Se eu não conseguir responder, tem aqui os macheiros. Os outros macheiros vão ajudar a responder. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. Jazakumullah khair. O nosso eminente chefe Fari, por essas sábias palavras que aqui deixou ficar. Meus caros, alguém levantou a mão para poder interagir e colocar uma questão, mas eu pedi para que a pessoa tivesse calma, porque iremos ter uma sessão para podermos interagir com o meu país, com os meus painelistas aqui, com os meus eminentes chefes, numa altura oportuna. Para o efeito, eu vou convidar o nosso. Também quero elogiar o chefe Khalid, que foi muito metódico e usou o tempo estipulado e foi muito racional ao tempo. E vou convidar o eminente chefe Said Habib para usar a palavra num período de 15 a 20 minutos
e depois iremos abrir a sessão, dando 20 minutos aos irmãos para poderem interagir nos dois temas. E depois daí, eu irei convidar o chefe Jamal. O chefe Jamal tem uma característica. Ele está no silêncio, mas é a pessoa que ele traz essas provocações por entender muito esta matéria. O chefe Jamal é pessoa especialista em matéria de Usuluddin. E nós sabemos extensivo com Usuluddin e Tafsir. Então, não serei eu a pessoa que vai resumir aquilo que será aqui discutido pelos meus panelistas, o chefe Khalid e o chefe Said Habib, mas assim, nessa primeira convidado o chefe Jamal. Para já, o chefe Said Habib, por favor. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, espero que todos tenham tido um bom descanso e um bom repouso e que tenham conseguido renovar as energias para o segundo dia dos nossos trabalhos. E, na verdade, sobre este tema que foi aqui abordado, que o Sheikh Khalid acabou de abordar, e de forma muito inteligente e sábia colocou a questão, eu acredito que a matéria foi muito bem recebida e consumida por vós. Portanto, não iria aqui repetir ou repisar aquilo que o Sheikh Khalid já disse em termos de nos trazer os conceitos de al-wala wal-bara. Mas eu iria só simplesmente acrescentar mais um método de como nós lidarmos com o Coran al-Karim. Estimados irmãos, o Coran al-Karim é um livro, mas não é um livro qualquer. A sua estrutura, a sua compilação é totalmente diferente da estrutura ou compilação de qualquer livro humano. O Coran al-Karim, a maneira como foi estruturado, a organização dos versículos, a organização dos suras, tudo isso obedeceu um critério diferente do critério da revelação. Quer dizer, isto é, o Coran não é um livro que tem introdução, depois de desenvolvimento do tema, depois conclusão, e depois vai trazer uma lista bibliográfica de onde vem as referências, ou vai nos trazer temas. E sura tal fala do tema tal. Não. O Coran al-Karim foi revelado obedecendo o critério da evolução da própria comunidade muçulmana. E os árabes compreenderam isto e desenvolveram uma ciência que estuda as causas da revelação. Então, a partir daí, muitos árabes começaram já a estudar o Alcorão na tentativa de trazer uma metodologia de como lidar com o Corão. É que o Corão, se tu pegas assim, apanhas um versículo, este versículo pode aparecer de forma bastante comprimida, generalizada, mas o mesmo versículo depois será detalhado num outro sura, num outro contexto. Por exemplo,
Nós todos recitamos no Corão Karim, nos salates, recitamos اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم, guia-nos para a senda reta, a reta daqueles que favoreceste. Surge uma pergunta: quem são estes que Allah favoreceu? صراط الذين أنعمت عليهم. Mas vamos encontrar num outro versículo que aqueles que crerem em Allah e seguiram o seu mensageiro, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, são esses الذين أنعمت عليهم. O Corão faz isto. Em algum momento estes detalhes aparecem através do Sunnah. Não estou a fugir do contexto de Al-Wala wal-Bara, vou chegar aí. Então, uma das formas, uma das metodologias de como lidarmos com o Corão em termos de tafsir, às vezes nós podemos fazer o seguinte: temos um assunto, estamos a tratar um assunto como é o assunto de Al-Wala wal-Bara. Este é o nosso assunto principal. Então, vamos buscar no Corão, vamos buscar no Sunnah todos os versículos e todos os hadiths que falam do mesmo assunto. Qual é a vantagem desse método? A vantagem deste método é que vai te dar uma amplitude na visão do tema e uma profundidade. Porque se tu pegas só num versículo, ficas por aí, podes criar problemas. O Sheikh Ali mencionou aqui vários versículos, que eu vou passar ainda por esses versículos. Um dos versículos que mencionou, por exemplo, quando Allah diz: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Quer dizer, tu não encontrarás ninguém que crê em Allah e no seu mensageiro que tem afinidades, amor, amizade com os que vêm mencionados aqui neste versículo, mesmo que sejam com aqueles que lutam contra Allah, mesmo que sejam seus pais, seus filhos, seus irmãos, suas comunidades, não vais encontrar. A pessoa ficou só com este versículo. Quando ele pega este versículo, qual é o comportamento que vai originar em termos de religiosidade? Ele vai pensar que tem que lutar com toda a gente. Então, a partir daí, não fala com o pai, não fala com a mãe, não dá salam, não fala com os muçulmanos, não faz salat nas suas mesquitas. Por quê? Porque, na ótica dele, o versículo deu-lhe um comando de lutar com toda essa gente. Deu-lhe esse comando. Mas se ele lê o Corão, ele vai continuar a recitar o Corão. Depois vai se deparar com outro versículo, onde Allah vai lhe dizer: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Quer dizer, nós aconselhamos o homem em relação aos seus pais. Sua mãe o carregou de uma fraqueza para outra fraqueza durante 9 meses no ventre dela e depois amamentou-lhe num período de 2 anos para que ele agradecesse não só a Allah como também aos seus progenitores. Depois diz: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Se eles, os teus pais, te obrigarem a associares-me algo do qual não tens conhecimento, فَلَا تُطِعْهُمَا, não deves obedecê-los. Mas وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, mas conviva com eles com gentileza e benevolência. Aqui a contradição está no Corão ou está na cabeça de quem não conhece o Corão? Está na cabeça de quem não conhece o Corão. Como é que ele vai aplicar esses 2 versículos? Se no primeiro versículo ele acha que aprendeu que devia lutar contra o pai e a mãe, não dar salam. Mas aqui o Corão já lhe dizer o contrário. Mesmo que este pai seja kafir, a mãe seja kafir, viva com eles com benevolência. Então tem que cumprimentar.
tem que tratá-los com gentileza. Então o problema não está no Corão, está na cabeça. A mesma pessoa depois vai continuar a recitar o Corão, vai se deparar com um outro versículo também, que o Sheikh Khalid mencionou, que é o versículo que estabelece a lei e a regra de relacionamento entre um muçulmano e um não muçulmano. E este não muçulmano podemos encontrar de dois níveis. Porque nós dizemos assim, não, nós não podemos lidar com os kafirs. E eu pergunto, você sabe o que é o conceito de kafir? No uso do Corão. Kafir, naturalmente nós vamos traduzir por descrente. Veja, estimados irmãos, prestem atenção para o que eu vou dizer. Ele, em relação a ti, em relação à tua religião, é kafir porque não acredita na tua religião, mas não te esqueças que tu também, em relação à religião dele, também és kafir. O termo vai assim, porque tu também não acreditas no que ele diz. Não és crente para ele, assim como ele não é crente para ti. Então, aqui vamos encontrar uma coisa. Allah, quando estabelece esta relação, diz: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. Amados irmãos, aqui Allah está a dizer que Allah não vos proíbe de criarem laços de amizade com aqueles, não são muçulmanos, com aqueles que não vos combateram no vosso dini, não vos expulsaram de vossos lares, de ter boa convivência com eles. Somente Innama, chama-se Adatu Hasrin. É língua árabe isso. Innama Adatu Hasrin. Adatu Hasrin significa restringe, retira tudo que não foi mencionado depois de Innama. Tudo que vem antes de Innama não entra. O que se toma em consideração é que aquilo que vem depois de Innama. Então Allah diz: Innama yanhakum Allah. Somente Allah vos proíbe de terem amizade. Com quem? Com aqueles que vos combateram no vosso dino e retiraram e vos expulsaram de vossos lares. Aqui a questão da amizade ou inimizade não tem nada a ver com a crença da pessoa. A questão da amizade ou inimizade tem a ver com a maneira como esse outro lida conosco. Só. Então, voltamos ainda para o versículo. Allah diz assim: Antabarruhu wa tuqsitu ilayhim. Temos duas palavras. Tabarruhu é a palavra bir. Tuqsitu vem a palavra qasd, que é justiça. Qual a diferença entre bir e qisd? Justiça é aquela proporcionalidade em que eu tenho os meus direitos. Eu respeito os teus direitos, mas tu também respeitas os meus direitos. É justiça, e a justiça implica também igualdade. Então vocês devem ser justos com aqueles que não vos combateram, não vos expulsaram de vossas casas. Devem ser justos com eles. Mas Allah não começou pela justiça, começou pelo bir. Disse: Antabarruhum wa tuqsitu. A primeira coisa que vocês devem fazer com eles é bir. Agora, bir o que é? Bir, em outras palavras, estimados irmãos, é gentileza. Gentileza. Então, o Islã não proíbe o muçulmano de ter vizinhos não muçulmanos. O próprio Nabi alayhi salatu wassalam tinha vizinhos judeus. Tanto que até certa vez a Aisha, radiyallahu anha, questionou, perguntou: Ya Rasulallah, nós recebemos ofertas de carne destes nossos vizinhos. Não sabemos se eles, ao matarem um animal, invocaram o nome de Allah ou não. Como é que nós devemos fazer? Qual foi a resposta do Nabi? Diz: Samullah antum wa kulu. Vocês invocam o nome de Allah e comam. Coisa tão simples. Alguma vez o Nabi disse aos companheiros: peguem lá nas vossas navalhas e vão lá degolar esses vizinhos. Não disse.
Deixa de falar, não dê salam. Desculpa, chefe. Dizem que esses judeus, isso aí, esse judeu era daquele tempo. Agora você tem tempo aqui. Por acaso, há outra coisa que eu depois vai responder a essa questão. Já estava a ver. Outra coisa que o Islã foi muito mais fundo. Quando disse no Surah Al-Ma'idah, deve ser no versículo 3, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Allah te permitiu, o homem muçulmano é permitido casar com 3 tipos de mulheres. Só. Ou uma muçulmana, ou uma judia, ou uma cristã. O muçulmano pode casar com uma mulher cristã sem que ela tenha que abraçar o Islã. Continua com a crença dela. Só que isso não se deve estender já para o outro lado, minhas irmãs. Atenção, mulher muçulmana só casa com um homem só muçulmano. Agora, estimados irmãos, vamos lá agora a questões sentimentais. Você pode casar com uma mulher que você não ama? Não é possível. Se você vai casar com ela porque você amou, mas o Corão já te permitir aqui casar com uma cristã, e você vai amar uma cristã, onde é que entra o Alá ou o Bará? Talvez, estimados irmãos, alguém disse que não, sabe, chefe, essas cristãs permitidas aí eram naquele tempo. Porque neste tempo aqui, eles dizem que Jesus Cristo é Filho de Deus, dizem que Jesus Cristo é Deus. Eu sou meu irmão, eu não vou te responder. Vamos lá, o Corão, vamos lá deixar o próprio Corão responder. Allah disse também no Corão: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Blasfemaram, tornaram-se descrentes aqueles que alegaram que Allah é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Este versículo não foi revelado ontem. Foi revelado nessa altura quando Allah permitiu. قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Nessa altura já diziam que Jesus Cristo é Deus. Mas mesmo assim Allah deu essa abertura. Então, onde é que fica al-Walā wal-Barā? Tem a ver com metodologia. Então, o que muitos dos nossos irmãos confundem é al-Walā wal-Barā, conforme vimos aqui muito bem explicado, tem a ver com o fundo do coração. Quer dizer, aconteceu, não sei se já acompanharam essa imagem, há umas imagens que andaram a publicar agora aí nas redes sociais, em que o Papa entra numa mesquita e faz salat como nós. Mas nós sabemos que aquilo é política. Você muçulmano não pode fazer isso. Eu, para ser bem visto aqui no contexto da cidadania, vou entrar também numa igreja. Não vou fazer. Entramos na questão do vestuário. Nós não podemos aceitar esse chefe porque está a usar roupa dos cáfiras. Você pergunta qual é a roupa dos cáfiras? É fato ou calça e camisa. É roupa dos cáfiras. Então, qual é a roupa do muçulmano? A roupa do muçulmano tem que ser jubó. Assim como eu estou assim agora, já sou muçulmano. Mas eu quero vos perguntar, alguma vez ouviram alguém na história, já parece que Abu Jahl punha calça e camisa? Ou punha jubó? Até dos melhores. Mas não era Maulana. Nós estamos a comer. Roupa de kafir é aquilo que identifica o kafir do ponto de vista da religião dele. Quer dizer, no dia que vocês me verem, por exemplo, a usar a batina do Papa, aí sim podem condenar. Agora, hoje, de fato, já não é roupa que identifica a religião de uma pessoa. Talvez muita gente não sabe de onde é que vem o fato. E eu nem sei também porque que aqui no país adotamos o fato como traje oficial. O fato em si, já viram o formato do fato? Para os países frios, aquilo retém o calor. Retém o calor do corpo, exatamente por questões de frio. Não é nessa temperatura de Nacala, você faz todo de 1 a 30, todo fechado. Uma vez nós saímos numa comitiva de trabalho, alguns colegas ali
da Presidência da República, íamos para o Sudão. Eu vivi no Sudão 10 anos. Então, quando passamos via Etiópia, quando chegamos na Etiópia, já dia seguinte, para avançarmos já para o Sudão, eu mudei de roupa. Preferi uma camisa larga, assim, simples. Os colegas viram-me e disseram, olha, agora estás no informal. Eu disse, sim, eu sei porque estou no informal. E vocês também deviam tirar esses fatos. Não, mas é traje oficial, então fica lá com o vosso traje. Então deixemos já, desembarcamos no Sudão com 40 graus de temperatura. Ele disse, afinal tinhas razão. Mas eu disse-vos, eu vivi neste país 10 anos, conheço. Todos foram tirar os fatos. Agora entendemos porque que os árabes vestem daquela maneira. Então isto tem a ver com a cultura de cada povo. O fato já não identifica. Uma outra pessoa vinha de Tete, encontrou mesmo numa puta, saímos já da mesquita, veio, disse, Sheikh Habib, eu gosto muito de ti, mas só uma coisa só. Eu não estou contra o fato, podes pôr o fato, mas evita gravar. Eu disse, meu irmão, mas por que eu tenho que evitar gravar? Disse, imagina lá quando você vai para o Urubu, aquela gravata fica ali pendente. E eu perguntei, isso estraga a solata? Ele disse que sim. Eu disse, então já dizer que nós quando vamos fazer solata temos que usar colante. Eu não pode haver nada aqui, está avisado. Disse, não, mas tem outra razão. Qual é essa razão? E tu já reparaste que gravata tem formato de cruz? Eu perguntei, mas e essa gravata entra aonde? Na perna ou no pescoço? Que entra no pescoço. Então você também tem formato de cruz. A culpa não é minha, lá criou-me assim. Então nós às vezes pegamos essas coisas de mesquinhices e começamos a construir doutrinas em torno dessas mesquinhices. Então o problema de Al-Wala wal-Bara, se nós acompanharmos atentamente a explicação do Sheikh Ali, isto nada tem a ver, aliás, há uma confusão que se cria com ta'amul, al-ihsan. Uma coisa é você tratar as pessoas com gentileza, outra coisa é você assumir e adotar a crença daquelas pessoas. Al-Wala wal-Bara tem a ver com isso. Então, se nós fôssemos rigorosos, Al-Wala wal-Bara é assim, você afastar-se do kafir e fazer mualat do crente. Precisamos ver se os nossos próprios irmãos, nós somos os seus próprios primeiros inimigos. Então, esse Al-Wala wal-Bara onde é que funciona? Então, Al-Wala wal-Bara não transforma as pessoas em pessoas maldosas. O Nabi alayhi salatu wassalam lidou com vários tipos de pessoas. Tanto que estes próprios, os cristãos de Najran, no norte da Arábia Saudita, quando vieram para Medina para conversar com o Nabi alayhi salatu wassalam, onde é que o Nabi os hospedou? Dentro do seu masjid. Até disse, olha, quando chegar a hora da vossa oração, podem fazer a vossa oração. Nós temos que aprofundar as matérias, estimados irmãos. Portanto, estes conceitos, para mim, eu acho que tudo que nós estamos a fazer aqui é uma nota introdutória. Mas a verdade é que nós precisamos aprofundar cada um destes conceitos de forma especializada, criar grupos de estudo e começarmos a trazer isto à tona. O tema que, não sei se vai ser introduzido agora, a questão da construção de resiliências. A construção de resiliências faz parte também disto. Uma das formas de construir resiliências contra o extremismo é facilitar esta informação e esta compreensão às pessoas, para elas poderem se defender. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Eu pedi mais uma vez o microfone só para 2 minutos para falar acerca de ihsan. O Sheikh Said Habib ali me fez lembrar quando estava a explicar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conviveu com vários tipos de pessoas. Eu queria apenas recordar os colegas, porque eu sei que vocês sabem que a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morreu
como descrente, sabem, né? Sabem disso? A mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não era muçulmana, morreu como kafir, mas mesmo assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez ihsan, foi benevolente para sua mãe. Como? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez um pedido a Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo: Ya Allah, peço que me dê permissão para eu fazer istighfar para minha mãe, pedir perdão para minha mãe. E também te peço para eu ir visitar a campa da minha mãe. Estamos a perceber? Allah subhanahu wa ta'ala não autorizou a ele fazer istighfar para pedir perdão para a mãe. Porque nós sabemos que existem versículos do Corão onde Allah subhanahu wa ta'ala proíbe que nós façamos dua ou istighfar para alguém que morreu como não muçulmano. Sabemos disso, né? Mas já autorizou a ele ir visitar a campa da mãe. Quer dizer, mesmo depois da mãe morta, ele foi autorizado a fazer ihsan. Foi visitar a campa da mãe e a mãe morreu como mushrika, mas ele visitou a campa da mãe, fez ihsan à mãe, para dizer de que esse assunto de al-bara ou al-wala nós estamos a confundir muito com ihsan. Estamos a confundir muito com ihsan. Se nós formos buscar aquilo que foi a convivência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sociedade onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava inserido, não tem muita diferença com o que nós estamos a viver hoje. Da mesma forma que no tempo, na sociedade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha muçulmanos e nós temos, da mesma forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sociedade tinha não muçulmanos e nós também temos, então por que não vamos buscar os ensinamentos que ele deixou, como convivermos com aqueles que não são muçulmanos como nós? Por quê? Portanto, era apenas isso que eu queria acrescentar em relação ao ihsan. Nós somos ditos para fazer ihsan mesmo para nossos pais, sendo vivos, assim como depois da morte deles também tem que fazer ihsan. Tem que fazer ihsan. Jazakumullah khair. Barakallahu lakuma. Irmão. Conversa aqui. Meus caros irmãos, barakallahu lakuma. Não é meramente, mas primeiro o dua seja esse, né? Como sabemos que os muçulmanos, aliás, eu sou padrinho dos dois, então, razão pela qual estou a fazer este dua. Mas também o dua se estende para outros barakas, outras bênçãos. Meus caros irmãos, eu quero abrir a sessão para 17 minutos e meio. A sessão será aberta para 17 minutos e meio, na qual a nossa interação deve ser direta, objetiva, clara e precisa. Então, para o efeito, é só levantar, dizer o nome e ir diretamente à pergunta. Vamos evitar contextualização. Sim, por favor, envie para o protocolo. Ou mesmo críticas, acréscimos, também vai nos fazer bem para incrementarmos aqui as nossas